Olá, eu estou com a Alessandra no seminário organizado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social do município de Itaparica e um seminário para falar das violências contra as mulheres. Mas a Alessandra vai falar um pouco mais do conteúdo deste seminário. Esse seminário, ele termina justamente por conta dos 16 dias de ativismo. É uma campanha que tem em mais de 90 países e começou desde 91. Tem 16 anos já essa campanha. Só que é para promover o empoderamento das mulheres sobre a violência. Normalmente, a sociedade só entende que a violência doméstica é aquela que é por agressão física. Mas a mulher pode ser, tem a violência psicológica, sexual, patrimonial também. E muitas desconhecem isso. E se a gente for ver, quando a Major Denise ela trouxer isso na fala dela no seminário, a gente vai ver que está muito enraizado na nossa sociedade, enraizado no seio familiar e que muitos não conhecem como violência. Então a gente vai estar falando muito sobre isso aqui, para que toda a sociedade, todos que estiverem aqui presentes, entendam o que é violência, como combater, o que fazer, como denunciar. Você poderia definir um pouco estas violências? Você já falou um pouco, porque eu vejo lá o cartaz que está na frente de mim. Você fala de violência moral, de violência física, de violência psicológica, de violência sexual, patrimonial. Bom, tem violência que todo mundo entende. Física, psicológica, sexual, tudo bem, mas patrimonial e moral. Qual é este tipo de violência? A violência moral, ela se dá pelo fato da pessoa não entender, querer destruir a moralidade da pessoa, sabe? A concepção, normalmente a mulher. Hoje em dia mesmo a mulher está sendo morta, feminicídio, só por ser mulher. Então, a mulher quer se separar do marido e muitos não aceitam e faz o quê? Humilha, né? Faz diversas situações para que a mulher fique com nome sujo na sociedade, né? A patrimonial é aquela que eu tenho o dinheiro é meu como homem, então eu faço a minha companheira, sujeito ela a fazer o que eu quero, senão não dou. Então isso é uma violência patrimonial. O que é muito interessante de observar, e observei isso passando nas escolas, quando chamei alunos para fazer um projeto, que as mulheres são muito mais na frente, as adolescentes, até as crianças, são muito mais na frente que os homens, que os rapazes. Então, o que acontece na sociedade, qual é a análise que você faz, porque depois, na idade adulta, a mulher, que seja na política, que seja na economia e outros setores da sociedade, ela se encontra mais atrás. Aí já entra mesmo o patriarcal, né? A sociedade, ela vem muito o machismo, essa questão toda. Hoje em dia a gente vê muito se quebrando isso, né? As mulheres estão tomando espaço, estão ganhando seus espaços, né? Começa desde lá da época de 1800 que ela consegue o direito ao voto e aí vai caminhando. Mas é justamente isso, a sociedade ainda tem aquele patriarcal, tem aquela questão de que o homem é o provedor, o homem que tem que fazer tudo, e a mulher só é vista por muitos como que tem que ficar ali, só cuidando do filho, cuidando da casa, que está ótimo. Né? E algo bom que a gente vê é que as mulheres estão assumindo, né, vários setores da sociedade, setores do profissional, né, delegacias mesmo se vê mais hoje em dia, eu vejo muitas mulheres, né, se tornando delegada, e é um avanço muito bom para a sociedade, para mulheres também se espelhar e ir à frente, né? Olha aí a presidenta, né, uma presidenta do Brasil, que foi aquela revolução. Então tudo é possível, só basta as mulheres quererem. Dentro do CREIS, qual é o tipo de política que vocês desenvolvem para lutar contra esta violência? Porque nós sabemos que Itaparica tem violência contra as mulheres. Eu penso ao caso em Veracruz, há alguns meses atrás, de uma mulher que foi assassinada pelo ex-namorados. Então, qual é o tipo de política que são desenvolvidas? Lá a gente desenvolve o chamado trabalho psicossocial, né? Atendimento psicossocial, que é o quê? É o trabalho com psicólogo, assistente social, o jurídico, quando é necessário, tem o técnico lá. Então, temos as oficinas também desenvolvidas para essas mulheres que vão até lá, que são violentadas,
né, que são agredidas. A gente faz oficinas específicas com elas para empoderar elas, para elas voltar à sociedade sabendo do seu direito, do que ela pode, do que ela não podia, o que ela pode, que vão desconhecendo, né? Também tem um âmbito também para o lado das crianças, né, que são violentadas sexualmente, são agredidas, todos os setores. Aquela pessoa que se sente discriminada por etnia, por raça, aquelas pessoas que têm seus direitos violados, a porta do CREAS está lá, aberto para todos vocês irem lá, ter um atendimento, ter um acompanhamento com a gente. Eu acho que você poderia finalizar fazendo uma chamada aos itaparicanos e às itaparicanos para se direcionar ao CREAS no intermédio, para falar os problemas que tem na família, tem no casal, tem com os filhos, tem com os pais, e onde você pode encontrar este apoio. O CREAS ele fica ali do lado da escola Edilson Freire, do lado da nossa lojinha. Não tem erro, né? Aberto de segunda a sexta, das 8 às 17. Está lá com as portas abertas, o telefone é 3631-3417. Então, sintam-se à vontade. Se você tem uma dúvida sobre tipo de violação, tem a questão do idoso também, né? Que tem, às vezes, o idoso, por achar que o neto ou familiar tem o direito de tomar o seu benefício e ficar ali, né, regrando. É uma violência. O dinheiro é dele, o benefício é dele, ele faz o que bem entender. Né? E tem muito disso, é como você falou, muitas pessoas sofrem violência, mas não sabem onde procurar, como recorrer. A gente está lá no CREAS, ao lado do Edilson Freire, ao lado da nossa lojinha, estamos lá com as portas abertas, esperando todos para dar atendimento, fazer uma acolhida e empoderar vocês sobre os seus direitos.